Boa noite, pessoal. Eu sou Bárbara Bastos e essa é a sexta live da nova temporada de lives da Eleita, que é uma plataforma suprapartidária idealizada pela doutora Karina Cufa, que tem por objetivo reunir mulheres conservadoras para debater temas relacionados à política, além de criar um ambiente saudável de acolhimento às mulheres que se dedicam ou pretendem se dedicar à vida pública. Boa noite, Tati. Boa Boa noite, noite, Doris. boa noite, gente. Eu sou a Tatiane Alves, sou Boa noite. advogada e todas as terças-feiras nós estaremos aqui trazendo entrevistadas, mulheres muito especiais, engajadas na política, com histórias fascinantes para que possam encorajar outras mulheres. As lives do Eleito, elas também são transmitidas em parceria com as páginas da Bárbara, né, que é Ideias Bárbaras, Conservadoras e com o grupo Mulheres com Bolsonaro Oficial. Então, você consegue assistir essa live em todas essas páginas. E na página do Eleito Oficial também, né? Claro, gente. Hoje a gente está aqui com um tema muito interessante na nossa live, que é a posição da mulher no sistema de justiça brasileiro. E para a gente conversar sobre esse assunto, a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a Doris Neumann, ela que é advogada e pré-candidata a deputada federal no Rio Grande do Sul. Boa noite, Doris. Boa noite, meninas. Tatiane, Bárbara Bastos. É com muita alegria que estou aqui para conversar um pouquinho sobre o sistema de justiça brasileiro, com a inserção das mulheres neste sistema, e para conversar um pouquinho sobre cada dia necessita ser aperfeiçoado, né? Nós, como pessoas, como seres humanos em perfeição, nunca vamos chegar à perfeição, mas temos a pretensão, né? Fizemos os sistemas são feitos de pessoas, e elas é que conduzem o aperfeiçoamento. E, como não poderia deixar de ser, as mulheres estão inseridas e incumbidas dessa tarefa árdua, porém necessária, para que a humanidade evolua e evolua de forma ética, moral e sempre com vistas ao bem comum da sociedade. Muito obrigada, Doris. É uma super apresentação. Vamos agora falar um pouco sobre você. Você já começou a falar um pouquinho, né? Já deu uma introduçãozinha, mas a gente precisa conhecer um pouquinho mais da Doris. Quem que é a Doris? Bom, a Doris foi uma menina que nasceu no interior do Rio Grande do Sul, que ia para a escola de chinelinha, que nos dias de chuva perdia a chinela no barro, porque não havia asfalto, e conseguiu a duras chegar até a vida acadêmica, pois nasci numa família com 5 filhos, com muita dificuldade, e sabes que no dia da minha formatura, meu pai chegou a dizer: eu achei que eu nunca ia formar uma pessoa, porque para eles formar em direito é ser advogado, né? Existia essa confusão, mas para ele eu já era uma advogada. Ele disse: eu nunca imaginei que eu teria uma filha advogada. Então, com isso eu aprendi 2 coisas: que os nossos sonhos são nossos e que nós, muitas vezes, surpreendemos até aqueles que nos geraram. Então, é a criatura, né? A cria surpreendendo a criatura. E eu olhei para o meu pai e disse assim:
Nem eu não imaginava que eu ia chegar a me formar em direito e trilhar a vida da advocacia, que sempre foi a minha predileção, uma vez que eu sempre militei em favor daquelas pessoas que no dia a dia se deparavam com pequenas injustiças, dá para se dizer, insensibilidade, porque a injustiça, ela parte de uma insensibilidade do ser humano. Então, teve um dia na escola pública que um menino veio, isso me marcou muito, o menino veio para a aula à tarde com as mãos todas pretas, pretas encardidas. Eu até olhei para ele e disse assim: "Oh, por que as tuas mãos estão tão pretas?" Nós passamos a manhã toda, Doris, descascando a cássia, que é uma árvore que tem uma casca, que eles têm que tirar essa casca e ela tem uma resina, e ela fica nas mãos pretas, né? E eu fiquei com uma pena daquele menino, assim, quando eu vi aquilo, menino comprido, magro, e num determinado momento da aula, ele dormiu. Ele baixou a sua cabeça em cima da carteira e dormiu em cima da classe dele. E nisso chegou um professor, não sensível, né? E empurrou a cabeça dele e disse assim: "Para de dormir em sala de aula." E eu me levantei e disse: "Mas professor", eu me lembro até o nome dele, mas eu não posso falar. "Professor, ele está cansado, passou a manhã inteira trabalhando na roça, descascando as árvores." E aí ele olhou para mim, me chamava de Neumann. "E Neumann, tu fica quieta aí." E eu engoli aquilo e disse: "Não, eu não vou deixar assim." Aí eu saí da sala de aula e fui até a sala que se chamava SOI, na época, no SOI. Cheguei lá no SOI, conversei com a professora do SOI e expliquei: "Por que aconteceu isso? E coitado, não sei o que." Daí ela disse: "Doris, volta para a tua sala, que eu vou falar com o professor." Era um professor de português. "Eu vou falar com o professor depois." Então, foram estes momentos, a escola Padre Werner em Nova Petrópolis, isso eu posso falar. Naquele momento, eu vi em mim uma pessoa sensível. E essas pequenas coisas me fizeram acreditar que eu poderia fazer algo melhor para a sociedade. E aqui estou eu, Excelente. hoje, uma advogada, já vai fazer 22 anos, e várias histórias pelo caminho, que nós vamos falar depois sobre o sistema de justiça brasileiro. Eu, casualmente, hoje, recebi a resposta do mandado de segurança que eu tive que impetrar contra a Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Sul, que cometeram uma irregularidade num processo contra mim. E hoje o tribunal afirmou que realmente a Ordem dos Advogados do Brasil, a quem eu tanto prezo, não agiu de forma regular num processo que abriram contra a minha pessoa. Então, para vocês verem que a vida da gente é uma coisa, né? Ontem, no dia de ontem, que nós vimos direitos de uma parturiente sendo lesados de uma forma dentro de um hospital, muito sério isso, e um CRM vai ter que agir, tá? Dentro da lei, dentro da legalidade. E a Ordem dos Advogados do Brasil não é diferente, ela tem que agir dentro da lei e da legalidade. No momento que um órgão desses age de forma irregular, ele está sujeito a processos como todos nós, como qualquer instituição.
certeza. Esse esclarecimento, Doris, que você deu agora aqui é muito importante, que não só as mulheres que estão assistindo, mas como qualquer pessoa que vá assistir essa live depois ou que esteja conosco agora, entenda. E a Doris, ela tem um posicionamento bem marcante em relação à posição da mulher no sistema de justiça. Para você, Doris, como a mulher é capaz de fazer a diferença nesse âmbito? Eu hoje, falando numa live pela manhã, eu discorri como é que surgem as leis, né? Porque nós temos hoje até estudantes de direito que ainda não pararam para pensar sobre isso. As leis, elas surgem de comportamentos reiterados, né? Que acaba fazendo parte do ordenamento jurídico, aquele ordenamento, aquele comportamento reiterado da sociedade. Vai chegar um momento que alguém vai dizer: nós temos que transformar isso em lei, para que possamos proteger esse comportamento e fazer com que ele seja um comportamento ético, moral, aceito na sociedade e protegido. Pois bem, se nós não interferirmos no direito, se nós não interferirmos na consecução das leis, e quem trabalha na consecução das leis? São deputados, são políticos, que vão analisar aqueles fatos reiterados, vão transformar aquilo em lei. O que nós não podemos permitir é que fatos reiterados continuem sendo exercidos na sociedade sem a nossa resignação, porque senão nós corremos o risco daqueles atos reiterados, e hoje nós vemos muita anarquia no nosso país, se transformarem numa lei. Então, a sociedade, muitas vezes omissa, precisa necessariamente sair e dizer: não está correto. Essa forma de agir não está correta. Para nós impedirmos a reiteração desses atos, que são espelhados na anarquia, se transformem numa futura legislação e façam parte do ordenamento jurídico. Por isso é tão importante que a sociedade, e nesse norte, as mulheres, independentemente delas gostarem de política ou não, mas o que elas precisam ter em mente é que, se os direitos das mulheres forem subjugados diariamente, nós vendo o que nós estamos vendo aí, com crimes sendo cometidos contra as mulheres, de subjugação dos direitos das mulheres, de subjugação dos direitos das gestantes, nós logo vamos nos deparar com legislações que nós estamos vendo que está acontecendo em outros países. Vamos pegar o exemplo, a legalização generalizada do aborto. A legalização generalizada do uso de drogas, de entorpecentes de qualquer natureza. Então, esses comportamentos reiterados da sociedade, que podem se transformar em lei, em norma, e por isso uma conduta ética e normal, a sociedade tem o compromisso de frear. Sob pena de nós, em não muito tempo, vivermos num país onde a anarquia predomina. Por isso a importância das mulheres que são sensíveis, muitas delas o chefe da família, da casa, que organiza os filhos, a mulher que traz o sustento, né? Essa mulher, ela precisa sair e se manifestar.
E nós, mulheres que temos filhos, netos, sobrinhos, temos uma responsabilidade dobrada, porque nós estamos fazendo para essas crianças um mundo, até não digo melhor, mas um mundo mais tranquilo, onde não existam tantas incertezas do que é certo e do que é errado. Porque essa confusão mental do que é certo, do que é errado, gera uma ansiedade muito grande para esses jovens, para essas crianças. Ansiedade essa que vai refletir na vida pregressa dessa criança, até a fase adulta. Então, esse é o principal, é o cerne de nós nos manifestarmos daquilo que nós não queremos que se transforme em algo normal e corriqueiro. É verdade, de fato a gente precisa se posicionar, né? E na política é uma forma Acho que me muito fiz entender, importante, né? muito relevante. Sim, sim, com certeza. E Doris, um dos pontos que você defende em relação ao aperfeiçoamento do sistema judicial é a questão da defesa pro bono, um auxílio judicial. Fala para a gente mais um pouquinho sobre isso. Acho que a internet da Dora está um pouco lenta. Pois não. O que nós estamos observando no país é a dificuldade de acesso ao poder judiciário. Com isso, Pode continuar, tranquilo? Dora. Tá Tá tranquilo? tranquilo, continua. Agora saiu o áudio. Tá sem som, Doris. Tá tranquilo? Você tá conseguindo ouvir, Bom, gente? então, a questão do pro bono, vem o... Não Tá, mexe não. já vou voltar. Tá bom agora. Acho que agora travou. Gente, a gente tá com alguns probleminhas técnicos, Ó, mas é eu assim tô mesmo. Ao enxergando vivo. você. Ah, Tá não, me voltou ouvindo? agora. Pode Isso. continuar, Doris. Voltou. É, acho que voltou. Voltou. A questão do pro bono é em relação à dificuldade que eu vejo de muitas pessoas terem acesso ao poder judiciário. Em que pese nós temos a Lei 9.099, que a pessoa pode ir lá fazer transação penal, né, como promotor, gratuito, não precisa ir no JEC, não precisa ir com o advogado a primeira vez, mas no momento que nós abrimos a possibilidade de uma pessoa ir sozinha, desacompanhada de advogado, nós também abrimos a possibilidade dela não ter a representação e a garantia dos seus direitos, porque ela não conhece direito, ela não é formada, então não adianta você dizer para uma pessoa, você pode ir no juizado especial sem advogado, porque lá a primeira audiência nós vamos fazer um acordo, uma proposta de acordo. Mas muitas vezes esse cliente ele não tem nem condições de perquirir se aquela proposta de acordo ela é adequada para ele. Como é que uma pessoa
do povo, vai saber se os direitos dela, a pena que foi combinada, ela não está prescrita, né? Ela não sabe disso. Se o título que estão cobrando dela, os valores, não está prescrito. Então, ela não tem esses conhecimentos. Em que pese a legislação veio para facilitar a vida das pessoas, mas eu vejo que veio a galope aí uma tentativa também de não conhecimento dos direitos das pessoas, de fragilidade na garantia dos direitos dessas pessoas. E a advocacia pro bono, ela deveria estar mais difundida. Por quê? Hoje em dia nós temos defensores públicos, mas não é em todas as comarcas que há defensores públicos. Existe uma deficiência muito grande de defensores públicos. Na medida que a sociedade empobreceu e muito com a pandemia que nós tivemos, especialmente nos estados como o meu, onde o governador mandou fechar tudo e a economia a gente vê depois, houve um aumento da pobreza muito grande. E a pobreza traz todos os outros problemas, né? São cobranças judiciais, é imposto que não paga, é acordo que tinha de alguma dívida que não consegue honrar, e essas pessoas, elas acabam aonde? Elas acabam lá no fórum, lá na justiça, tendo que se defender. Então, eu entendo que nós deveríamos pensar melhor sobre a defesa dessas pessoas e não deixá-las simplesmente à mercê de um sistema que não as protege, né? Como advogada, muitas vezes, até porque eu sou uma pessoa que consigo cobrar, eu tenho uma dificuldade para cobrar, fazer honorários e cobrar, eu tenho uma dificuldade muito grande. Então, eu sou uma pessoa que, sempre que possível, trabalhei pro bono. Trabalhei e trabalho, né? Trabalho pro bono. Quando eu vejo que a pessoa realmente não tem condições, eu não vou negar. Eu não vou negar auxílio e ela está desprovida de recursos naquele momento. Muitas vezes também eu oriento as pessoas quando elas vão no fórum e fazer esse evento de forma gratuita, porque eu entendo que nós devemos sim fazer um trabalho social dentro das nossas áreas. Todos que de uma certa maneira elaboram, né, eles devem sim se doar, e é a forma que eu tenho de me doar para a população, orientar, dar consulta às vezes à noite. As pessoas ligam hoje em dia com o WhatsApp, é tão fácil, né, advogados, eles encontram em tudo que é lugar, em tudo que é horário. Eu oriento, eu dou dicas de como proceder, se vai sozinho na audiência. Eu entendo que é por aí que nós temos que andar. No entanto, acredito que nós devemos pensar melhor o acesso do Poder Judiciário a essas pessoas, tá? Eu acredito até que deveria de ter, além do defensor público, pessoas nos fóruns, inclusive, que atendessem de forma gratuita essas pessoas que não dispõem de recursos. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai até o fórum e para nós é uma coisa muito simples, né? Pegar o carro, a gente vai até o foro, a gente vai até o tribunal, a gente vai para o escritório, mas tem pessoas que não têm dinheiro para passagem de ônibus. Elas vão até o Poder Judiciário, até o fórum, até o tribunal, e se alguém diz para elas assim, não, você tem que procurar um advogado dativo, você tem que procurar alguém para lhe representar, essa pessoa não tem dinheiro nem para pegar outro ônibus para ir até um escritório de advocacia. Então, até de sugestão, eu entendo que poderia haver nos fóruns
até estudantes de direito, até advogados, que se prontificassem a fazer esse trabalho pro bono. Porque a gente não deve pensar só no valor que a gente ganha de honorários, a gente tem que pensar na distribuição igualitária da justiça, do acesso à justiça. E dessa maneira nós estaríamos não diminuindo consideravelmente a desigualdade, porque ela sempre vai existir, mas minimizando as dificuldades, as disparidades na distribuição da justiça. Doris, muito importante essa sua fala, e eu queria que você contasse para nós agora, você, com essa sua vasta experiência nessa área de atuação da justiça, do direito, quais são os maiores desafios que uma mulher enfrenta enquanto profissional atuando junto ao sistema judicial brasileiro? Bom, temos diversos desafios, né? O grande problema que eu vejo é ainda a falta desse conhecimento, deste entendimento. O advogado, a advogada são indispensáveis à administração da justiça e que devemos nos pautar pelo respeito. Advogados, juízes, promotores. Que nós fizemos conjunto indispensável à administração da justiça e que não existe hierarquia entre nós. Este eu vejo o maior dos problemas. Tem oportunidades que colegas minhas falei nada na audiência porque aquele juiz não me deixa falar. Toda vez que eu vou inquirir uma testemunha, quando eu quero fazer uma pergunta, ele diz: isso aí eu já perguntei, isso aí já foi respondido. Então, assim, essa falta de respeito, essa falta de consideração e de entendimento de que advogado, promotor e juiz são três figuras indispensáveis à administração da justiça e para que lá no final entregar realmente os direitos e garantias que está em igualdade de condições, juiz, promotor e advogados. Então, eu vejo ainda aí esse problema de vaidades de juiz, promotor com advogados. Até porque a mídia contribui muito com isso, a desconstrói muito a figura do advogado, tá? Nos colocando numa situação, muitas vezes, de pormenor, de inferior, de não necessário para julgamento ou para a entrega daquele direito para a pessoa. Então, esse triângulo que nós temos aí é que ainda precisa ser trabalhado, e esse trabalho, ele é fundamentalmente distribuído pelas nossas ordens dos advogados do Brasil. É a Ordem dos Advogados do Brasil que deve fazer essa linkagem com a magistratura, linkagem com o Ministério Público e começar a aproximar mais partes, colocar em pé de igualdade, sem hierarquia, com muita harmonia e respeito,
e consideração entre as partes. Eu vejo este o maior problema hoje, de relacionamento entre as figuras importantes que devem administrar a justiça em nosso país. É verdade. Eu também sou advogada e a gente, às vezes, é colocado como se a gente não fosse necessário naquele contexto, né? E é uma frustração, inclusive, porque a própria Constituição fala, né, que a advocacia é indispensável à administração da justiça. Então, a gente se deparar com esse tipo de coisa em pleno ano de 2022 parece até surreal, mas é verdade, né? Doris, agora vamos mudar um pouquinho. Mudar não, né? Mas essa semana, a gente se deparou com uma situação assim muito. Eu não encontro nem palavras para descrever. Exato. A gente estava falando isso, né, Tati, antes de começar a live. Antes de entrar, que a questão desse médico anestesista que violou os direitos, né, e abusou de uma mulher numa situação extremamente vulnerável, né? Que ela estava lá no momento do parto. E é uma coisa tão absurda que é difícil até a gente encontrar palavras para descrever isso, de tão surreal que é. Né? Então, você, como profissional da área do direito e como mulher, você acredita que o nosso sistema judicial atual ele prevê um apenamento adequado para esse tipo de criminoso, para esse tipo de barbárie que essa criatura, né, praticou? Não dá nem para chamar de homem, de cidadão, seja lá o que for. Pois bem, nós até falamos um pouquinho no início, né, sobre esse assunto, e linkando com o que eu acabei de falar, a anarquia. O que é anarquia? É cada um faz o que quer. Há pouco tempo atrás nós ouvíamos aquela frase: se te faz feliz, faz. Se te faz feliz, não deixa de fazer. O universo é o limite. Não é assim. Não é assim. Se te faz feliz, pode fazer, mas você não pode transgredir o direito alheio, o direito da outra pessoa. A tua felicidade não pode subjugar a felicidade do outro, ou da outra, neste caso. Sem dúvida. Isso foi um crime bárbaro que foi cometido ali e reiterado. Ele foi reiterado. E antes de nós adentrarmos ali, quero parabenizar publicamente as mulheres corajosas que filmaram esse ato. Olha, essas mulheres estão de parabéns, fizeram o que deveria ter sido feito por mais mulheres corajosas e elas agiram conforme eu tinha dito ali na frente. Não vamos deixar atos serem reiterados e as ações criminosas serem minimizadas na sua penalidade final. Então, recrudescer a pena de atos desta natureza, de uma mulher em vulnerabilidade, sem condições de se defender, porque estava totalmente sedada, o que também causa espécie. Eu gostaria muito que os advogados que representam essas mulheres se atentassem para isso. Eu já fiz cesárea, elas não ficam totalmente sedadas, nem pode ficar totalmente sedada. É preciso ficar conversando com a parturiente durante o parto. Algo muito errado aconteceu ali, foi administrado alguma coisa para essas mulheres, inclusive, perderem a consciência total na hora do parto, que permitisse a construção criminosa deste chamado médico. E pelo que eu vi
da publicidade hoje à tarde, teria uma das crianças falecido ou nascido morta. Uma médica conhecida minha ontem me disse isso: Doris, se essas mulheres foram sedadas de forma inadequada, isto atinge o bebê. Nós não sabemos aqui agora se essa criança morreu em virtude dessa sedação, mas pode ser. Meu Deus. Pode ter acontecido. Então, isso tudo deve ser análise processual, com o devido processo legal que vige em nosso país, que garante a nossa Constituição Federal, e um devido processo legal para ambas as partes. E uma repulsa muito grande do Conselho Regional de Medicina e nós, mulheres e sociedade em geral. Eu não sou do Rio de Janeiro, mas se eu fosse, minhas queridas, o Leblon não teria acordado sem barulho hoje. Porque nós precisamos sair. Não sei se foi Rio, né? Foi Rio de Janeiro, ou foi São Paulo? Agora foi no Rio de Janeiro, Doris. Foi Rio ou foi São Paulo? Foi Rio. Acho que foi Rio, sim. Foi Rio, é. Então, é só através de penas duras, que doem mesmo. Foi no Rio, né? Isso, foi no Rio. Somente penas duras, muito impostas a pessoas com este caráter delitivo, porque isso é um caráter. Essa pessoa, ela demonstrou ali o caráter dela, nada ético. Então, ela precisa receber a repulsa certa, precisa da sociedade e das instituições. Inclusive que devem, sim, defender não somente essas mulheres que foram vítimas, mas impedir com que este elemento ele subjugue outras mulheres a atos criminosos como este. Nosso Travou. Fala, Tati, pode falar. Inclusive, o nosso presidente tinha um projeto de lei, né, quando ele era deputado, defendendo a castração química, né, dos estupradores. E esse projeto de lei foi arquivado, infelizmente. Porque se ele tivesse sido levado adiante, tivesse virado realmente uma lei, né, eu acho que muitos estupros teriam sido evitados já. Não, inclusive esse seria realizado dessa forma. Com certeza. Inclusive, eu queria até frisar uma parte da fala da Doris, quando ela levantou a situação de que, caso essas mulheres tenham sido submetidas à sedação indevida, como já há indícios disso, seria um ato ainda acrescido de mais crimes, né? Porque, como a Doris levantou, essa sedação indevida também atingiria a criança, né? E houve esse caso que ela falou, realmente era um caso de uma grávida de gêmeos. Ela teve o primeiro bebê, nasceu parto normal, aí houve uma pausa no trabalho de parto, que é comum muitas vezes quando a gravidez é de gêmeos, e o segundo bebê não conseguiu vir a nascer de parto normal, então foi direcionada a uma cesariana. E esse indivíduo, vamos dizer assim, né, foi chamado para anestesiar essa parturiente. E o segundo bebê, como a Doris falou aqui, acabou vindo a óbito. Essas circunstâncias do porquê ele veio a óbito é uma coisa que a família não teve acesso nem explicação devida e ficou por conta de como teria sido uma questão de um trabalho de parto longo.
Mas aí, de acordo com essas circunstâncias que vieram à luz agora, e com toda certeza merecem ser investigadas, porque já há indícios, né, de que ele usava outro tipo de medicação, né, anestésica, além do que é utilizado, como a Doris falou, como a Tati falou, quando todo mundo que já fez cesariana, eu também já fiz, a gente fica consciente, né, o tipo de anestesia apenas parte do corpo, mais ou menos assim, da cintura para baixo, e é praxes o médico anestesista ficar conversando com a mulher enquanto o procedimento está sendo feito, porque a conversa é até uma forma de monitorar os sinais vitais, de saber como aquilo está fluindo, se tem alguma coisa que não está prevista naquele processo cirúrgico acontecendo, né? Então, o normal é que o médico anestesista converse com a parturiente enquanto o parto cesariano está acontecendo. E nesse caso, a gente via que isso não ocorria. Né? E como a Doris falou aqui também, toda a postura dele, quem assistiu os vídeos horrorosos, mas quem assistiu percebe, como a gente estava conversando aqui antes, né, Tati, que aquilo ali não foi a primeira vez que ele praticou aquele tipo de ato criminoso. Pela própria, vamos dizer assim, a própria postura dele e o posicionamento que ele fica de estar praticando aquilo numa sala repleta de pessoas. Ele estava muito seguro de si, né? É a certeza praticamente da impunidade, que é o que a gente está discutindo aqui, que a Doris falou sobre a questão do recrudescimento do apenamento, né? De ter um apenamento mais contundente, mais forte. A Tati relembrou muito bem aqui da questão do projeto de lei que era do presidente Bolsonaro, enquanto ele deputado federal, que era a questão da castração química. Né, meninas? Isso, exatamente. Doris, agora a gente está debatendo tudo isso aqui, e tudo isso as pessoas pensam que não tem a ver com política, mas tudo tem a ver com política, porque a política move as nossas vidas cotidianamente. Mesmo para quem diz assim, eu não gosto de política, não tem questão de gostar ou não gostar. Exatamente. É a política que nos impulsiona para frente. Travou de novo. A gente está com um probleminha no áudio e na imagem de retorno, mas o que eu queria perguntar para a Doris, aproveitando logo que ela vai conseguir falar. E vejam bem, nós falamos muito na justiça, no processo, né? Mas nós esquecemos de uma coisa muito importante. Pode falar, Doris. Pode falar. Pode falar. Então, vejam bem, nós estamos falando do processo, né, jurídico, mas nós nos esquecemos ou nos lembramos tardiamente a questão psicológica dessas famílias, porque não é só a parturiente, é a família toda que sofre com isso que aconteceu. Você imagina chegar em casa com seu bebê no colo, mas a sociedade toda te olhar como aquela mulher que teve, vamos ser aqui bem francos, um médico que ejaculou em sua boca durante o parto. Então, essa situação vexatória de diminuição do ser humano, de desrespeito a essa família, merece sim, e isso deveria de ser lei. Proteção psicológica.
acompanhamento psicológico que o Estado deveria fornecer para estas famílias gratuitamente. Verdade. Aí, minhas queridas e meus queridos, eu entendo que nós estaríamos realmente dando aquilo que a sociedade precisa dar, oferir para quem sofreu esse tipo de abuso. Porque esta mãe, ela é uma vítima que vai sofrer no longo da sua vida. E nós sabemos que, após o parto, a mulher já tem uma grande probabilidade de ter a síndrome pós-parto, os problemas psicológicos pós-parto. E essa criança que está sob os cuidados dessa mãe, essa família que teve que passar por essa situação, terá, com certeza, problemas psicológicos que necessitam ser superados com o auxílio de um profissional. Então, fica aí, quem sabe, no futuro, um projeto de lei para que seja analisado pelos nossos legisladores e que venha trazer mais conforto. A gente espera que esse tipo de ato não se repita. Talvez a castração química seja uma forma de, pelo menos, assustar, né? Pelo menos assustar. Se houver o reiterado ato, se houver a reiteração do ato, vá para a castração. Talvez assim a gente consegue amedrontar um pouco essas pessoas que agem como verdadeiros animais irracionais. E digo que são abutres da vida, abutres da alma dessas famílias. E que não merecem viver no seio da sociedade, impunemente. É isso mesmo, Doris. Ó, quero aproveitar aqui para mandar um recadinho rápido para as pessoas as meninas da Eleita que estão aqui assistindo a nossa live. Obrigado por estarem aqui. Compartilhe essa live nas suas redes sociais. Sigam a Eleita em todas as redes sociais, a gente está lá. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Telegram. E em breve a nossa plataforma vai estar totalmente reestruturada, esperando por vocês também. E pedir aqui agora a Doris, como a gente falou no começo da live, se você chegou agora, ela é pré-candidata a deputada federal lá pelo Rio Grande do Sul. E tudo isso que a gente está debatendo aqui, sobre o nosso posicionamento em relação a essas coisas que aconteceram, como eu falei, que tudo envolve política. E eu queria perguntar para ela, nesse âmbito e nesse aspecto de tudo que a gente falou aqui, na opinião dela, qual que é a importância da mulher parlamentar? Ah, meus queridos, minhas queridas, eu lhes pergunto, quantos homens irão assinar um projeto de lei de castração química? Então, nós vamos ter que ter todo um apanhado de mulheres capazes, mulheres com uma genialidade à flor da pele para convencer o corpo de parlamentares
a aprovar um projeto de lei. Está aí a importância das mulheres num parlamento. Pergunto-as, por que nós, um país que prima pela família e que quer se igualar, né? Quer se igualar muito a outros países, não copia muitos direitos que nós, mulheres, poderíamos ter e tem nos outros países. Por exemplo, tem países que a licença maternidade é de 1 ano. Por que nós, no Brasil, não podemos ter uma licença maternidade de 1 ano? E isso são demandas intimamente das mulheres. Então, por isso que é importante que as mulheres estejam lá no parlamento, que façam, sim, reuniões com os homens, demonstrem para eles a necessidade que nós temos de ter algumas prerrogativas em relação a outros. Se hoje nós estamos falando em prerrogativa no SUS de fazer troca de sexo às custas do dinheiro público, se nós estamos falando, eu como pré-candidata que sei o valor do fundão para as campanhas eleitorais, se nós temos valores vultuosos para isso, nós não teremos, quem sabe, para garantir 1 ano de auxílio maternidade para as nossas queridas mulheres? Então fica esse questionamento, será que essas demandas, elas não são características das mulheres e por isso que elas devem sim se submeter ao crivo de uma votação eleitoral para chegarem lá, porque elas têm experiência, elas são as que expressam. Elas não podem ir lá como representantes do povo e, como representantes do povo, convencerem a maioria a aprovar pautas que beneficiam não as mulheres, beneficiam as mães deste país. Então, aí está a importância da mulher na política. Ninguém vai falar da sua pré-eclâmpsia, que tem muitas mulheres grávidas, o problema da pré-eclâmpsia, senão as mulheres. Muitas mulheres sofrem a depressão pós-parto. Quais as garantias que essas mulheres têm de manutenção do emprego, de garantias fundamentais, de algum auxílio pecuniário? Então, essas questões todas, nós devemos debater. Muitos dizem aqui, muitas mulheres grávidas não comparecem para as consultas no posto de saúde no mês da mulher grávida. O pré-natal, isso, pré-natal. Muitas não vão para o pré-natal no posto de saúde e os médicos reclamam. Mas essas mulheres, elas têm um auxílio de transporte para se deslocarem até esses locais? Então, se nós formos ver, nós temos demandas, inúmeras demandas. É só nós termos empatia, de nos colocarmos no lugar da outra. E quando nós chegarmos lá, nós não nos esquecermos do que nos motivou a concorrer. A pauta para o direito das mulheres é infinita, né?
Há muito a ser feito na Câmara dos Deputados, por nós mulheres, Eita. por todas as mulheres, né? Bom, gente, vocês que estão assistindo a live, aproveitem para curtir a live, compartilhar o nosso conteúdo, sigam Exatamente. o Eleita nas redes sociais e curtam as páginas que estão exibindo a live também no Facebook. A Ideias Bárbaras e Exatamente. Isso aí. Conservadoras. Agora, Doris, para você que pretende não, você já faz parte da vida pública aí no seu estado, no Rio Grande do Sul, né? Qual a importância de projetos como o Eleita para as mulheres brasileiras? E aproveitando, a gente já vai pedir para você fazer as suas considerações finais também, mas antes responda qual que é a importância desses projetos como o Eleita para as mulheres brasileiras. Olha, antes de mais nada, preciso parabenizar vocês, meninas, Bárbara, que permitem que esse projeto continue e cada vez melhore mais e alcance um número maior de mulheres. A doutora Karina Cufa, a quem eu tenho um apreço muito grande, que é advogada do Bolsonaro, mas antes de tudo é uma mulher, é mãe, é uma guerreira, e me emociono até em falar no nome dela. Ela esteve aqui por conta do nosso evento no dia 9 de março, teve uma dificuldade imensa, porque houve cancelamento de voo, mas ela foi tenaz e firme para chegar até aqui, ainda que fosse na metade do evento, e se fez presente. Foi um momento sublime, aonde nós trouxemos todas as mulheres representativas das pautas de direita, de todos os partidos de direita. Houve, não vou em todos os partidos aqui, mas houve de todos os partidos, nós tivemos representantes, exceto, claro, o partido dos canhotos, dos vermelhos, não fizeram parte. Mas o resto, todas estiveram lá, até porque a pauta deles não é a nossa pauta. Nossa pauta é família, é ordem, é bons costumes, né? Então, todos os partidos se fizeram presente pelas mulheres no dia 9 de março, ali na Assembleia Legislativa. E foi, assim, um momento maravilhoso, porque todas puderam falar, todas puderam expor o seu sentimento, muitas delas não imaginaram que iam subir ao palco, eu as convidei, e elas, mas eu vou falar o quê? Fala com o coração, e elas lhe externaram toda a preocupação que a gente falou agora, todas essas questões, e nós vimos como é importante essa interação das mulheres. Porque ali nós nos envolvemos de uma maneira que nós sentimos que nós podemos fazer algo, que nós somos capazes de unir várias mulheres, de várias etnias, de várias cores, de vários semblantes, de vários sorrisos, né? E congregamos de uma forma maravilhosa.
E assim foi em outros estados nos quais eu me fiz presente. E esses eventos do Eleita, eles têm uma peculiaridade, que é não observar partido, né? Observa mulheres. Então, o foco é a mulher na política, da política, ou que quer contribuir com a política. Então, isso é muito importante, esse apartidarismo do Eleita. E eu vou permanecer anos e anos como uma entusiasta deste projeto da doutora Karina Cufa, que com certeza ele não vai para frente nem para trás sem essas belas guerreiras aí que estão à frente dessa coordenação. Então, eu só tenho que agradecer ter sido escolhida pela doutora Karina Cufa, quando estive em São Paulo, para ser a coordenadora no Rio Grande do Sul. E em breve, nós vamos fazer um outro evento aqui no Rio Grande do Sul, no litoral do Rio Grande do Sul. E que será novamente um momento marcante, bacana, e nós iremos nas localidades aonde as mulheres estiverem. Porque o mais importante de tudo, o mais interessante, é que nós nos aproximemos dessas mulheres. Não são elas que vão vir até nós, somos nós que vamos até elas e vamos mostrar como elas são importantes para que o Brasil seja reconhecido como um país onde as mulheres são atuantes. Há poucos dias nós ouvimos sobre a Ucrânia, que as belas ucranianas, que elas usam armas, que elas defendem o país delas, pois eu quero que o Brasil seja visto como as mulheres que usam a sua fala, que usam as suas críticas, que usam as suas ideias como as mulheres armadas do Brasil. Em ideias e coragem. Pois bem, nas minhas considerações finais agora, terminando, porque live não pode demorar muito, porque fica muito enfadonho, né? Eu vou novamente agradecer a presença, peço desculpas pela falha de comunicação aqui. Eu estou na cidade de Porto Alegre, não sei por que está tendo um probleminha aqui de conexão, mas enfim, faz parte do que a gente está vivendo, talvez no país, problemas de conexão, e talvez a gente vá sentir isso até mais perto das eleições novamente. Nós vemos perfis sendo cancelados pela liberdade de expressão, né, por ser caçada a liberdade de expressão, nós vemos internet sendo diminuída a velocidade, enfim, estamos aí, somos bolsonaristas, né, com muito orgulho, porque Bolsonaro representa hoje os nossos ideais. Hoje nós somos bolsonaristas, amanhã nós podemos ser outro nome que é nos codificado, vamos dizer assim, porque vai ter uma outra pessoa que vai representar os nossos ideais de pátria, família, e nós vamos sim sermos os soldados desta pessoa, porque não se ganha uma batalha, não se ganha uma guerra do bem sem bons soldados e soldadas ali, né? Então é com muito orgulho que eu faço parte desse time do Eleita, desejo vida longa, desejo sucesso a todas vocês, a todas nós, e que cada vez a união se faça presente nesse time que vai crescer. Eu tenho certeza que o nosso time Eleita, ele vai crescer nacionalmente, regionalmente, em muitos e muitos estados.
Eu agradeço de coração e agradeço a Deus também por ter permitido esta união com vocês, com a doutora Karina Cufa, e lembrando sempre, somos falíveis, somos a semelhança de Deus, mas não somos Deus, e nós podemos errar, e o que nos faz diferente não é o erro, é a humildade de reconhecer que nós erramos e que nós podemos, sim, corrigir os nossos erros e trilhar para dias cada vez melhores e sendo, por que não, exemplo para quem está do nosso lado. Um grande abraço para vocês. Doris, muito obrigada. Quero lembrar você que ficou conosco até agora que as lives da Eleita acontecem às terças-feiras, às 20 horas, e que é transmitida simultaneamente em todos aqueles canais e páginas que a gente sempre fala aqui, e no grupo Mulheres com Bolsonaro Oficial, também no Facebook. Tati, faz as suas considerações finais. Bom, eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui novamente com vocês, conhecendo a Doris, apesar da gente já ter se falado algumas vezes, a gente nunca tinha tido a oportunidade de conversar assim tanto, né? Então é muito bom a gente conhecer mulheres guerreiras, determinadas e fortes, e que estamos aqui na torcida para que dê tudo certo na sua campanha, para a gente acompanhar o seu trabalho na Câmara dos Deputados, né? E contribuir em tudo aquilo que a gente puder ajudar. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a live. E na próxima terça estaremos aqui novamente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Gente, boa noite mais uma vez. Só antes de terminar, dar um recadinho que a Thalita Loyola, ela mandou um comentário, precisa ter representante da Eleita em Minas Gerais. Tem. Em Minas Gerais, a nossa representante oficial é a Roberta Lopes. Exatamente. Tá bom, Thalita? Então, um abraço para todos, beijos carinhosos. Sigam a Eleita nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Telegram, e fica por dentro de tudo que a gente vai trazer de coisa boa para vocês sempre. Boa noite. Beijo, boa noite. Fiquem com Deus.